mesmo, hoje eu vou receber o empresário Nivaldo. Nivaldo Freitas, ele se aposentou, tinha o sonho de montar um negócio e quando ele foi escolher o tipo de empresa que ele queria montar, ele queria uma empresa que trouxesse alegria, alegria para as famílias. Essa era a ideia que ele tinha de empresa, porque afinal de contas ele já tinha trabalhado tantos e tantos anos que ele queria poder se divertir um pouco, ficar mais tranquilo. Aí ele foi logo comprando uma franquia. Mas na prática não foi tão tranquilo assim quanto ele imaginava, nem tão divertido. Ele vai contar o que é que ele fez para realmente trazer de volta aquela tranquilidade, né, que ele achava que era, vai contar um pouco da sua história para a gente e vai nos mostrar o detalhe, o dia a dia, como é que ele fez para aplicar. A ideia é ensinar o máximo possível para vocês. Nós vamos falar hoje com o Aí, Nivaldo de Londrina. Nivaldo tem várias lojas de sorvete. Nivaldo se aposentou tranquilo e pensou: vou abrir uma empresa que traga alegria, junte as famílias, né? Porque agora já me aposentei e vou me divertir. E aí comprou uma franquia para que viesse já tudo prontinho, tudo certinho, e montou. O restante eu vou deixar você contar. Aí foi tudo bem fácil, tranquilo, só alegria, né? Ou não? Carmen, para toda vitória, primeiro tem que ter uma derrota, né? Em primeiro lugar, quero te agradecer, é um prazer inenarrável estar contigo aqui. Me sinto honrado, obrigado pela oportunidade de falar com você e falar também com a sua audiência. Muito obrigado mesmo, de coração. Mas é isso, né? Quem Para você ter agradece sou uma. eu. Nós convidamos, né? Nós convidamos os grupos de WhatsApp para estar participando também aqui, para estar te ouvindo, né? E assim, e sempre um prazer muito grande você na sala de aula, né? Você compartilhando com os demais empresários, sempre querendo ajudar todo mundo. Mas conta pra gente um pouco a tua história de empresário. Eu acho que isso sempre inspira as pessoas, porque você sabe que a pessoa que está no perrengue, e eu tinha essa ideia, a gente acha que só a gente que tem perrengue. A gente acha que ninguém mais tem. Então a gente fala, nossa, olha lá, o Nivaldo está indo tão bem na empresa dele. E a gente nunca pensa como são os bastidores dos empresários. Então, eu me lembro que por muito tempo eu achava que só eu tinha problemas. E aí eu comecei a entender que os problemas, exatamente o que você trouxe, fazem parte desse sucesso, né? É justamente os problemas e a forma com a qual a gente lida com os problemas que faz com que a gente tenha sucesso, mas que nós vamos ter problema é líquido e certo. Isso é a única certeza que todo mundo que empreende, às vezes ele até sonha que tudo vai dar certo, né? Na imaginação, no planejamento, só alegria, só sucesso. E não é bem isso, né? Mesmo porque a palavra sucesso no dicionário, ela vem depois do trabalho, né? Então, muito Pois é, trabalho primeiro para depois sucesso. pois é. É só no dicionário mesmo que ela vem antes, né? Porque na vida ela vem bem depois, né? É verdade, Nivaldo. E, Nivaldo, que ideia é essa de, depois de ter se aposentado, resolver começar a tua vida de empresário? Na verdade, isso sempre foi um sonho que eu tive quando eu trabalhei para outras pessoas, outras empresas, e aí disso a minha filha mais nova já tinha uma empresa dessa franquia em Fernandópolis, de onde eu acabei saindo para vir para Londrina. E aí ela me colocou a situação que era um excelente negócio, o produto, e realmente o produto é maravilhoso. Mas a gente nunca sabe, né? Você não conhece o seu opositor, né? Então, há um ensinamento do Sun Tzu que ele diz o seguinte, né? Primeiro, conhecer o seu inimigo, o seu opositor, e conheça a si mesmo. Você pode empreender 100 batalhas, você vai vencer todas. A Agora, arte se da você guerra.
A arte da guerra. Se você não conhecer seu inimigo e você se conhecer, é provável que você vai ganhar uma luta e perder a outra. Agora, se você não conhecer nenhum dos dois, certamente você terá naufrágio em todos os combates que você vai empreender. Aí tá E lascado, né? e aí tá lascado, né? E eu me conhecia, mas eu não conhecia o negócio em si, vamos assim colocar. E aí vem as E quando você era dificuldades. empregado, você fazia pirraça também? Chegava atrasado? Olha, Carmen, creio que teve até um dos meus convidados ouvindo, e foi meu companheiro de trabalho, e ele é testemunha ocular do fato. A única vez que eu não fui trabalhar foi quando eu fui quebrar uma pedra de rim, né? Fora isso, eu nunca faltei, nunca levei atestado. Tem outras pessoas aí que trabalharam comigo, que eu convidei, e sabem muito bem como é o meu comportamento, as minhas atitudes com relação ao trabalho, né? Sempre o primeiro a chegar, o último a sair, porque eu sempre pensei como dono, né? Eu sempre tive o senso de dono. Então, eu acho que, assim, tenho certeza, acho, não tenho certeza, que eu nunca dei trabalho para nenhum dos meus empregadores. Eu tenho absoluta certeza disso. Nivaldo, você sabe que eu já entrevistei dezenas de empresários, né, aqui na nossa live, e eu sempre pergunto como que eles se comportavam quando eles eram empregados. E a gente sempre ouve essas respostas de que realmente eles eram empregados impecáveis, tão Uhum. impecáveis, tão com essa visão, né, da empresa, do negócio, de ser dono que acaba se tornando dono de uma empresa. Mas você sabe que isso é uma bênção e uma maldição? Eu sei, passo por isso. Porque depois, quando você começa a contratar as pessoas, o que é que os empresários acreditam? Que as pessoas que vão ser contratadas são iguais a eles. E que não Lê precisa do ficar engano. falando. Você acha que eu preciso falar que a pessoa não é para chegar atrasada? Eu já não falei que a gente abre às 8? Se eu falei que a gente abre às 8, a pessoa já sabe que ela tem que estar aqui uns minutinhos antes, bate o ponto e entra a trabalhar, né? Então, a gente Lê do engano. começa a achar que o óbvio não precisa ser dito. Então, quando nós temos, né, e eu também já trabalhei como empregada várias vezes, antes de ser empresária, eu abri minha empresa em 1992, já faz bastante tempo, mas antes eu tive vários empregos, né? E eu queria que a empresa crescesse, prosperasse, e aí eu achava que as pessoas que a gente contratasse eram iguais a gente. Porque muitas vezes a gente não fala o óbvio, aí a gente não faz a integração, não presta atenção nos detalhes da seleção, não é? Como é que foi com você quando você começou com a tua empresa? Isso Você aconteceu com quer, você também? você sempre quer que esteja a seu lado pessoas iguais a você, né? E é difícil, não encontra. Aí você começa todo um processo de minha culpa, né? Bate no peito, pô, onde que eu estou errando? O que que eu estou fazendo? Né? Não acerto. E você vai tendo esses questionamentos e vai pirando, porque você sonha, idealiza, trabalhou igual um doido, sempre fez o melhor para os outros. E a hora que você coloca o seu negócio, você fala, mas onde que está errado? Né? E todas as empresas que eu trabalhei, Carmen, eu fiz a diferença para o bem, entendeu? Né? Sempre aconteceu de fazer mais do que esperavam de mim, né? Então eu tenho assim um exemplo muito grande disso e eu, se tiver a oportunidade, gostaria de falar porque até assim foi o último emprego, foi onde eu me aposentei. Eu comecei a empresa com vendendo 69 mil reais e entreguei a empresa para o dono vendendo 1.200.000 reais por mês, né? A média anual. Então, no dia que ele veio para se despedir, para trazer o novo gerente que ficaria no meu lugar,
Ele desceu, me abraçou e falou: "Ei, Nivaldão, você me arrumou um problema, hein?" Carmen, juro por Deus, eu pulei de lado, virei de frente para ele e falei: "Ah, você está brincando? Agora que eu estou saindo, você está me falando que eu te arrumei um problema?" Ele falou: "Exatamente isso, por você estar saindo que você me arrumou um problema." Ele falou: "Mas que isso? Você tem o moço que você está trazendo aí é de dentro da sua casa, você o conhece muito bem." Ele falou: "Por isso mesmo, essa que é a minha preocupação." Falei: "Poxa vida, né?" Aí eu aliviei, falei: "Poxa, obrigado pela consideração, mas eu fiz o que eu podia ter feito, fiz o melhor." Ele falou: realmente, essa é a minha maior dificuldade, eu não tenho quem te substitui." E, de fato, depois ele trocou outras pessoas lá na empresa e, infelizmente, acabou fechando. Então, eu nunca fui de esmorecer, eu nunca fui de entregar, né, a rapadura. Eu como a carne, mas também sei roer o osso. Então, é a minha vida isso, né? E agora, nas minhas empresas, não diferente disso, a luta continua e nós estamos trabalhando e vamos buscar os resultados que eu preciso buscar, principalmente quando nós ainda não temos a orientação da mestra Carmen Vera. Depois que você conhece, que você está dentro do curso dela, que você começa a executar, olha, muda tudo, dá uma segurança, uma garantia naquilo que você está fazendo. Tanto é que ela já me ouviu reclamar muitas vezes que eu não saía para nada porque eu não tinha como deixar a loja. E eu estou aqui há 3 dias num resort e estou retornando amanhã, mas estou há 3 dias aqui. E por conta disso, de ter segurança, acontecer um monte de coisa, de problemas nas lojas nesses dias que eu estou aqui. Entretanto, estou tranquilo, sem estresse, sossegado, já sei, já tem. A Carmen sempre fala isso: calma, é assim mesmo, né? E a gente sabe que é assim mesmo, eu aprendi com ela. Eu fiquei assustado quando ela falava, né? Calma, mas que calma, Carmen, eu estou aqui arrancando o coração do peito com tanto problema com o funcionário. Falou: não, você aprende. Ó, funcionário entra e sai. Funcionário é assim. Os que ficam mais ficam até a aposentadoria, como foi teu caso. Mas é assim, o único que sai por último da empresa, né, que deixa a empresa é o dono. Então, Que é fiquem quando ele resolve tranquilos. fechar. Quando ele Fechar. resolve fechar, aí ele desce. Exatamente, Agora, né? se não fechar, a empresa é dele. O restante das Né? pessoas, entendam vocês que estão na live, que todos vão sair. Todos, Sim. todos, todos, todos. E tá tudo bem. Tudo bem da Carmen. Olha, a hora que você começa o curso, você fica doido, doente. Fala: mas não pode, como que tá tudo bem? Eu quero ter funcionário para 10, 15, 30 anos. E ela falou: não, eles vão embora. Aí ela conta as histórias de funcionárias excelentes dela e que a gente vai vendo que é isso, né? Tá Ontem tudo eu bem. estava aqui, uma das minhas líderes que eu formei pediu demissão pelo WhatsApp. Parabéns. E eu estou dos mais tranquilos do mundo. Já tem seleção para fazer quarta-feira, a hora que eu chegar em Londrina, tem candidato esperando, e vamos começar de novo, né? A vida nossa é essa, né? É recomeçar, recomeçar, recomeçar. Vamos nessa. Agora, com muito mais tranquilidade, com muito mais serenidade, com muito mais paciência para resolver determinadas coisas que eu não tinha. Eu sou uma pessoa aparentemente calma, mas a hora que eu tenho que ir para o front, sai da frente porque eu vou na jugular, né? Tem pessoas aí que trabalharam comigo que devem estar ouvindo aí, sabe de como eu atuo, né? Mas fora disso, beleza, vamos baixar a adrenalina, né? E fazer igual a Carmen ensinou. Obrigado, Carmen, de novo. Mas vamos Parabéns ensinar pela. para o pessoal que está aqui na live também, né? Vamos Vamos sim. passar o passo a passo, o que é que você Vamos. fez, como é que você fez, para que as pessoas Uhum, possam sair daqui com muito conteúdo. Eu gosto de trazer uhum. conteúdo. Ele tem uma das empresas dos sonhos, né?
Sorveteria, sorveteria. Ele tem várias franquias de sorveteria. Se não É, bastasse uma, ele já tem logo várias. Então, hoje é. ele vai contar para vocês, né, sobre como foi justamente o processo de contratar pessoas, de escolher como ia ser a liderança, como ele fez para organizar a sorveteria de forma que cada um soubesse o que tem para fazer. Então, Nivaldo, hoje você conta tudo para a gente. Ó. Então, vamos entender. Como é que você me conheceu? Me conta. Carmen, é aquela história. Eu sempre, como eu não estava conseguindo fazer o que precisava ser feito, eu sou uma pessoa muito determinada no sentido de que eu tenho que encontrar a solução para as coisas que eu faço. Então, quando não está legal, é aquilo que eu falei no início, né? Para você, cada vitória, você teve uma derrota. Então, com os erros, você vai buscar a vitória. Então, você tem que buscar, você tem que pesquisar. E eu comecei no desespero, no estresse lá em cima, né? E aí eu comecei a procurar, né, cursos e tal, e aí eu encontrei a Carmen. E comecei, fiquei um tempão te ouvindo, né? Fiquei O um que que te tempão chamava a ouvindo. atenção? Me conta. Tudo, tudo que você fala, porque como eu já trabalhei na área de recursos humanos, eu trabalhei 10 anos no Grupo Pão de Açúcar na área de recursos humanos, tá? Então, tudo que você falava fazia sentido, era coisas que eu conhecia e que no decorrer dos anos eu tecnicamente esqueci, né? Você nem lembra de muita coisa, ou numa empresa muito grande como era o Pão de Açúcar na época, os departamentos ficam separados, porém todos juntos, né, misturados, porém cada um fazia uma especialidade. E eu na época, muito, né, sacanamente, o que que eu fazia? Eu terminava o meu trabalho, aí lá vem o espírito de dono de novo, né, o senso de dono. Eu terminava os meus afazeres e eu ia nos outros departamentos e perguntava se as pessoas precisavam de ajuda. Eu não queria ir lá ajudá-los, eu queria ir aprender, né? E fui aprendendo todos os departamentos e foi assim que eu fui conhecendo um pouco mais na área de recursos humanos, com mais profundidade já nessa época. Um dos meus primeiros empregos em Fernandópolis foi num escritório de contabilidade e eu também Uau! trabalhei na época de como área de recursos humanos, 14, 15 anos de idade mais ou menos. Eu já trabalhava já, né? E aí eu fui desenvolvendo todo esse conhecimento e eu tinha o nosso chefe geral de todos esses departamentos e ele, de vez em quando passava e me, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou ajudando aqui. E ele conseguiu entender o jogo, né? E aí, quando alguém começou a sair de férias, eu fui para o departamento para ficar cobrindo a férias dessas pessoas. Aí depois eu fui chamado dentro da própria empresa por uma outra área de recursos humanos. Aí eu fiz um outro trabalho lá e eu agradeço muito a esse gerente meu lá do Grupo Pão de Açúcar, meu querido amigo Boanésio Borges Filho. Eu tenho ele na mais alta conta, cresci muito com ele, me ensinou muito, mas também ralei, trabalhei, fiz, né? Ele entendeu o que eu fazia para ele também, né? Então foi Essa uma acaba troca assim sendo, muito né, grande. a trajetória de todo empresário. Porque às vezes as pessoas falam assim, Carmen, mas você só se preocupa com o empresário? Não, é que o empregado, ele está sendo empregado. Não significa que ele vai morrer empregado, né? Uhum, Então, uhum. nós fomos empregados também, e neste momento nós estamos donos de empresa e eles estão empregados. E você estava me contando quando é que você me conheceu. O que estava E aí eu acontecendo que você estava precisando de ajuda? eu tava que eu não sabia fazer mais nada, né? Você vai no desespero, você O que estava é o que você acontecendo na sua empresa? é O o que que você estava relata acontecendo? nos seus áudios que trazia currículo, passava na frente da empresa, você colocava para dentro, né? Eu talvez, como eu moro em Londrina não faz muito tempo, eu não tenho tantas pessoas conhecidas. Então, as indicações de amigos que você fala aqui
é um perigo, e realmente eu acabei não tendo esse sofrimento com indicação de amigo, né? Mas fora isso, é, toda sorte de erro aí que você considerar na área de contratação, eu fiz, eu cometi todos, sem exceção. Como bom aluno, né? Eu fui até as últimas consequências. O que Aí, que você fez? bateu. Conta para gente, porque daí pode ser que tenha pessoas aqui na live que a gente consegue Uhum. salvar, né? Vamos ver se a gente consegue É, salvar alguém. o importante é isso. Essas regras que todos nós seguimos, né? Tá no desespero, você coloca o anúncio, aparece duas, três pessoas, de três, você até acaba colocando as três para dentro, porque você precisa fazer teste, né? Porque o meu trabalho é muito específico. A pessoa pode gostar, como pode não gostar, nós também podemos gostar ou não da pessoa. E aí, Carmen, é um desespero, é uma loucura, é um tobogã. Cada segundo é uma aventura, você não sabe o que está acontecendo. Então, depois, né, de fazer teu curso, a gente vai aprendendo e vai mudando, mas a base era essa, currículo, você chamava, conversava, não tinha uma técnica, um modo de fazer a entrevista, a seleção em si, né? E hoje E você você vai colocava ensinar. para dentro. Você vai ensinar para as Ah, pessoas como é que você faz hoje. eu faço, ensino sim, com o Pode maior ensinar. prazer. Né? Com os ensinamentos da Carmen, usando, né, os processos que ela passa, que ela nos ensina, e vai dando certo, vai melhorando, vai diminuindo os problemas. Eles não terminam, eles não acabam, mas diminui muito, porque você faz com confiança, com segurança, com processo, começo, meio e fim, né? Então, aí ela já ensina para começar a conversa, já desde o anúncio, né? Como você faz anúncio em jornal, como você faz anúncio em Instagram, no Facebook, o que você coloca, né? Não dá muita informação para o candidato, porque senão ele chega na entrevista já sabendo tudo que você quer, ele fala que faz tudo, né? E de É repente chega lá verdade. para, né? Não faz, né? Então, Só essa dica, se as pessoas que estiverem aqui nos ouvindo levarem essa dica para a sua empresa, porque é muito comum, Nivaldo, a pessoa faz um anúncio e escreve, tem que ter disponibilidade para sábado, tem que ter boa aparência, tem que ser comunicativa, tem que coloca tudo o que quer que a pessoa faça. E depois, quando a pessoa chega na empresa, ela faz aquela maquiagem, né? como Aí, faz, assim, hein? você escreveu lá que tem que saber Excel, a pessoa chega na empresa e fala que ela é ótima em Excel, É. porque ela viu no anúncio, ela não é besta. Se ela viu no anúncio que você quer Excel, ela vai chegar na tua empresa e falar que ela é ótima em Excel. Então, a gente tem que Uhum, tomar muito cuidado com o que a gente coloca no anúncio. No anúncio, nós uhum, devemos colocar duas coisas: uma para atrair as pessoas e outra para repelir as pessoas. Por exemplo, se você tem uma vaga que não é uma vaga muito comum, e a gente contrata muito, por exemplo, operador de necrotério, sabe, de forno. É um operador de máquina igual outro qualquer, ele não tem nenhum contato com a pessoa, mas eu preciso escrever que é isso que ele vai fazer. Por quê? Se ele é o tipo de pessoa que tem um preconceito sobre essa vaga, ele nem vem. Ele nem vem. Agora, se eu só escrevo operador de máquina, vai vir um montão de gente que não é o perfil, tá. Então, a gente sempre coloca alguma coisa no anúncio que vá repelir os candidatos que a gente não quer. Se a sua empresa trabalha de domingo, de sábado, faz 6 por 1, alguma coisa assim, escreve isso lá. Porque aí as pessoas já nem mandam o currículo. Caso contrário, você fica com um montão de currículos para você ter que ficar lidando com aquele material, né? Aquelas pessoas que se candidataram e de pessoas que não têm interesse na sua vaga. Então, você pode colocar, sim, alguns itens, né, no anúncio que vai repelir as pessoas e alguns que vai atrair. De repente, sua empresa trabalha de segunda a sexta. Muita gente gosta de trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 5 no ar-condicionado. Aí você escreve, trabalha de segunda a sexta, né? Então a gente sempre traz, né, essa informação
do que vai acontecer. Mas ficar escrevendo o perfil da pessoa, não. Não façam isso, porque a pessoa vem e ela vai te convencer de que ela é a pessoa que você está procurando. Mesmo não sendo, ela vai te convencer. E aí tem um fato Ótima dica. engraçado, o Carmen, aí tem um fato engraçado, né? Como que eu cheguei em você? Eu estava tão desesperado que eu comprei 3 vezes o curso, né? O Você desespero comprou tava, 3 vezes, é verdade. né? Então dá para entender como é que eu estava no momento, na loucura que a gente estava passando, né? E Uhum. uma coisa que eu aprendi na minha vida é isso, eu dou risada de mim mesmo, dos meus erros, não tenho vergonha de erguer a mão quando eu erro, de dizer que eu errei, sou bem tranquilo com isso. Beleza, aprender com o erro, eu falo que é já uma virtude, né? E sabedoria é aprender com os erros dos outros, que você não precisa passar. É Então, verdade. É isso que a gente está passando aqui para muita gente. Não não tem. façam isso, porque eu já fiz e É. já quebrei a cara, né? E, ó, e Então, quem quiser desafiar essa fala minha e da Carmen, faça de novo que vocês vão ver, vocês vão errar de novo, eu tenho absoluta certeza. coloca o anúncio todo detalhado e a pessoa vai fazer o currículo dela igualzinho o seu anúncio e vai te Você fala, mandar. nossa, achei quem eu procurava. É lógico, você contou para ela o que você queria, mas não dá nem nega. Exatamente. Você leva um baile e você perde o rumo de ir embora para casa depois. Mesmo depois, com todo o aprendizado do curso da Carmen, é o seguinte: continua entrando e saindo, só que é menos penoso, é menos estressante. Você tem segurança, eu vou trazer outro e eu vou fazer outra entrevista e vamos embora. A vida que segue. Primeiro nós contratávamos, dava assim, né? Pelo amor de Deus, tomara que essa dê certo e rezava para dar certo, porque você já não aguentava mais fazer entrevista, não aguentava mais chamar gente e não para nunca. Continuam saindo? Continuam. Eu continuo desligando? Continuo. Mas as que estão ficando, primeiro, estão num nível melhor das que eu tinha anteriormente e estão permanecendo mais tempo. Ótimo, é esse o caminho. E aí você vai amadurecendo, vai aplicando as técnicas e você vai acertando cada vez mais. Não tem receita mágica, não existe. É E o fazer, fazer, importante fazer. também, né, Nivaldo, que enquanto as pessoas estão lá, elas estejam produzindo aquilo que elas foram contratadas Ah, para fazer, não é? ótimo, é o que eu sempre falo. Eu fui gerente de uma transportadora, Carma, e eu dizia para as pessoas com quem eu convivia, empresários que tinham caminhões, porque lá eu tinha o hábito de fazer treinamento para os motoristas da empresa que eu trabalhava, né? O Vicente conhece a galera lá, que ele sabe que eu fui gerente lá primeiro para depois entrar na empresa que nós trabalhamos junto. E eu fazia o questionamento para esses empresários, né? Eles chegavam em mim e falavam: você é louco, você fica treinando o pessoal, depois ele sai, vai para outras empresas. Falou: opa, espera um pouquinho. Vamos falar, deixa eu te falar uma coisa. Você deixa R$ 100 no pátio da sua empresa? Você também tá louco mesmo, né? Deixar dinheiro no pátio da minha empresa? Pois é. No entanto, você dá um caminhão de 500, 800, R$ 1 milhão mais a carga numa pessoa que não sabe nada de dirigir. Você tem razão. Não, e outra, se eu treino aqui na minha empresa, você treina, o outro treina, mesmo que eles saiam das nossas empresas, é muito mais fácil, porque você só vai ensinar como é a sua logística, a sua operação. Dirigir caminhão ele já sabe. Os caras falam, então, isso faz a diferença. E eu acredito muito em treinamento. Eu sou um tarado, um louco para treinamento. E eu faço isso constantemente na minha empresa. Nivaldo, e só tem uma coisa pior do que você treinar e a pessoa ir embora. É quando você não treina e ela fica. Fica, é teu Porque aí você ensinamento. não treinou, ela está te dando prejuízo e ela fica na tua empresa. A gente vai treinar e enquanto elas estão lá, elas vão realmente trazer, as pessoas vão trazer lucro para a nossa empresa.
fazer o que precisa ser Ou menos feito, prejuízo, né, Carmen? não Ou é? menos prejuízo, erra menos. Erra Errar menos. menos. A ideia é que você comece a saber exatamente quanto de erro existe. E às vezes um erro é só um "ups", está faltando uma política aqui. "Ups", está faltando um processo mais bem desenhado aqui, de forma que esse processo, né, evite esse tipo de erro, esse tipo de falha. Então, é complicado quando a gente fala: "Eles erram, eles fazem, eles chegam atrasados". Não. Não, é a gente que permite. O É a maior gente que erro, permite. o maior E o errado erro é somos um nós mesmos. "ups", vamos fazer um treinamento aqui, vamos documentar, e se agora voltar a acontecer, está documentado. E com esse E eu, documento a coisa muda de figura. Mas escuta, eu, você estava falando de como você contrata, você deu a então dica tá, aí da vamos como mais. é que chama? Você deu a dica do Do anúncio, anúncio, e na hora da entrevista? Você melhorou a tua então entrevista? Você não está mais vamos falando: lá. "Vem para dentro que eu estou Gente, precisando", porque o daí, empresário erra muito na entrevista, e eu quero ajudar ele nisso. daí para frente a coisa muda tudo. Vamos lá no passo a passo. Aí começa o recebimento dos currículos. Maravilha. Chega, como sempre a Carmen diz, chega 100, chega 200 currículos. Você sabe com quantos você fica? É assustador. Aí tem o pulo do gato que a Carmen ensina. Para que nós mandássemos um e-mail para essas candidatas ou esses candidatos, pedindo que eles nos apresentem um vídeo dizendo a respeito deles, né? Faça uma apresentação pessoal sua. E aí é muito engraçado, vem de tudo que você puder imaginar e o que você nunca imaginou, né? Então, por ali, você já começa, aí tem outra dica bacana que ela fala, que é entender o que não está escrito. E isso é uma sensibilidade, uma percepção que a maioria de nós nunca passou isso pela cabeça. Mas como assim, ver o que não está escrito, né? Aí você vê, às vezes a pessoa num determinado local que não fica bom, a entonação de voz, que normalmente em alguns empregos você precisa que a pessoa verbalize bem, você vê a verbalização no sentido do conhecimento da cultura da pessoa, se fala gíria, se não fala gíria, né? Você imagina numa sorveteria o atendimento com uma pessoa falando gíria. Fica estranho, fica difícil, né? Apesar de que ainda acaba, às vezes, entrando alguém, nós sentamos, conversamos, orientamos, explicamos, e vamos moldando essa pessoa com o decorrer do tempo. Aí, pelos vídeos, já muita gente não manda os vídeos, porque, né, haja paciência de você ficar lendo 100, 200 currículos para tirar 15, 20, de 15, 20 você chama, não vem ninguém, ou vem 4, 5, de 4, 5 você provavelmente, às vezes, até não aproveita nada. O currículo é bom, mas a hora que você vai conhecer, que você vai conversar com a pessoa, você desiste. Então, você já desiste antes, né? Você já tem uma pré-seleção que te dá um tempo magnífico para você continuar trabalhando e trabalhar na sua estratégia da sua empresa e não ficar cuidando de funcionário ou de candidatos que você não sabe nem se vai dar certo. Muito Então, show. Nivaldo, deixa eu é, colocar um holofote nisso que você falou, porque o que você entregou aqui para as pessoas é ouro, né? Então, deixa eu pôr luz em cima disso, porque é ouro que você acabou de entregar. É isso que ocorre. Você vai separar, não é questão de que a pessoa vai ser youtuber, tiktoker, não é isso. Você vai não, separar aquela pessoa que quer o emprego, que precisa do emprego das demais. E não é porque ela mandou o vídeo também que você vai contratar. Aí você vai começar a não, observar, mas você só vai analisar o currículo destes 10 que mandaram o vídeo. Os outros você nem precisa abrir, você só vai ver das pessoas que mandaram. É assim mesmo, vem 5% mais ou menos da quantidade de currículos que a gente recebe. E tá tudo bem. Por quê?
Se a pessoa não tem vontade e interesse de esticar a mãozinha, gravar um vídeo no celular e te mandar, você acha que ela vai ter vontade de trabalhar na sua empresa, gente? Cai na real. Cai na real. Se ela não pode fazer uma coisa dessa que ela faz o dia todo, que é esticar a mãozinha e fazer uma selfie, esticar a mãozinha e fazer um vídeo, ela não vai fazer o que precisa na tua empresa. É só isso. A gente só vai separar as pessoas que têm verdadeiro interesse na vaga das outras. Aí você vai ficar com um número menor de candidatos para você analisar. Você não vai nem perder tempo olhando os outros currículos de quem nem sequer se interessou em estar te E, mandando um vídeo. e E isso toma que tempo, hein? toma tempo, nossa. Isso que o Nivaldo falou, de ler aquilo que não está escrito, você vai ler lá no currículo o que ele não escreveu. Se está lá que ele saiu de uma empresa em 2018 e só começou a trabalhar em 2022, o que é que aconteceu? 2018 não tinha pandemia, 2019 também não. Então, sabe, alguma coisa tem aí. E aí que acontece. Mas se a pessoa acha que fazer um vídeo é demais, não está realmente disposto, tomara que ela ache isso, porque aí ela não vai enviar o vídeo e você não vai fazer a bobagem de contratá-la, entende? Porque enviar um vídeo é uma coisa tão simples, tão, né? E se a pessoa começa a achar problema nisso, para quem que eu não peço vídeo? Quando a pessoa é muito humilde. Muito humilde, muito simples, muito, tipo, pessoas que têm pouca escolaridade, que não tem, às vezes, nem o celular que filme. Tem gente ainda que tem só o celular com as letrinhas, né? Pessoa com mais idade, muito humilde, muito simples. Aí eu não vou pedir vídeo. Eu não vou pedir vídeo para o porteiro, nada disso. Mas para o restante das pessoas, sim, eu vou pedir vídeo para todo mundo, para todo mundo. E mesmo porque, né, Carme, essa moçada, o dia inteiro com o celular na mão, né? Dia inteiro, gente, dia inteiro. Não Então, custa nada mandar um vídeo. Quando a pessoa não manda o vídeo, é mais uma briga de assim, você acha que eu vou fazer o que ele quer que eu faça? Não vou fazer, não. E não aí você faz. imagina a E hora que não ela estiver faz. dentro da empresa. Aí Dentro é da que não empresa faz. vai ser muito mais difícil. Se a gente consegue já separar os empregados que fazem parte da conspiração zumbi, aqueles que realmente vão vir para tirar a tua paz e o teu sossego, você já começa a separar aí. Você nem gasta tempo olhando o currículo para não se iludir com o canto da sereia. Ai, que currículo bom, né? E de repente você se engana. Não, só conversa com essas pessoas. E aí pode ser que entre elas você encontre quem está procurando, pode ser que não, tá tudo bem. Se não encontrar, começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Esse tudo bem teu, olha, quase me deu infarto esse tudo bem teu. Eu falei, mas como que essa mulher fala que tá tudo bem? Ou a casa tá caindo, que tudo bem, nada, né? E aí depois a gente vê que é isso mesmo, né? Tá tudo bem mesmo. Por quê? Acha? Porque você vai aprendendo as técnicas, o que fazer. Então, a gente tem todas as formas, né, de conseguir encontrar a pessoa que a gente quer para a nossa empresa, independente daquilo que a gente está procurando em algum lugar, essa pessoa está. O que não dá é contratar aquela pessoa que passou na porta e falou assim: tá pegando homem, tá pegando Oi, mulher. oi. Essa É, não dá para contratar. E e, aí, e, Nivaldo, um outro erro que muitos empresários cometem também é chamar o candidato e ficar falando da vaga para ele. Atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Eu já fiz. é bem isso mesmo. Nós estamos com tanta vontade de contratar que você conta a historinha inteirinha para ele. E aí depois você vai fazer pergunta, outro erro, né? Então primeiro você conta a história, depois você vai fazer pergunta, ele vai te responder tudo, É, né? você conta e você E ainda fala, não, porque fulano trabalhava aqui, saiu, ele fazia isso, eu não quero gente que faça que nem ele. E é, ainda fala, né? Ainda fala ainda dos outros e e aí conta tem tudo que está procurando. e aí tem depois na sequência disso, né, você vê o vídeo, fazer a pré-seleção, nós marcamos uma data para a pessoa vir à empresa para conversar. Eu aplico uns outros testezinhos lá que
Eu tenho muito simples, mas as continhas de matemática, umas coisinhas bem As simples contas assim, funcionam muito bem. né? Eu gosto muito de E aplicar, gente. Deixa eu dar essa dica ao pessoal que está aqui na live. Uma coisa que eu gosto muito, folha de sulfite, e eu coloco 5 contas: 5 de mais, 5 de menos, 5 de multiplicar, 5 de dividir. Eu consigo ver um monte de coisa aí. Desde a carga da pessoa, quando ela tem que fazer uma coisa que ela não gosta, eu começo a hora que eu entrego e falo que ela vai fazer as contas, e quando ela não gosta, ela já faz uma carga assim. A gente já começa a avaliar por aí. E depois a gente avalia o tempo, a atenção, porque também conta de mais e menos, não tem nem como errar. Mas às vezes as pessoas erram, mas é falta de atenção, falta de distração. Às vezes eu preciso que uma pessoa fique num caixa. Já pensou? Se não tem atenção naquilo que está fazendo, às vezes a pessoa tem que lidar com medidas no dia a dia do trabalho. Então, parece que é uma prova boba, mas não é. Ela traz informações. Durante todo o tempo que a gente vai contratar alguém para trazer para nossa empresa, você tem que buscar indicadores, você tem que buscar informações. Por isso que a coisa não é assim, papo, bateu o olho, gostou, não gostou. Tem mais que isso, né? E você muito já mais. reprovou candidato pelas redes sociais? Já, opa. Já, pelas redes sociais, é o que você mais reprova pela rede social. Tem Ali cada você já coisa, né? faz uma peneirada que eu vou te contar, viu? Você fala, nossa senhora. Assim, o que é interessante é que você economiza tempo, já começa por aí. Porque às vezes você tem um monte, porque nós, né, creio que a maioria que nos ouve aqui, na sua audiência, estejam muito parecido com a minha situação. Que eu falava lá do Pão de Açúcar, né? Todos os departamentos, porém, numa empresa pequena, você é o eu tudo. O departamento é eu. Você atua no jurídico, você atua no comercial, você atua no marketing, você atua na compra, você atua no pagamento de conta, você atua no recursos humanos, você faz tudo, é eu tudo. Não O tem eu para quem passar, empresário. né? É o eu Passar a empresário. bola. E até nisso a Carmen ensina depois passar a bola, que eu também fui aprendendo e estou fazendo isso, né? Então, no Legal. começo, gente, é realmente desesperador. Como é que Deixa você eu só dar uma, fala? deixa eu só dar uma dica aqui, o Tá pessoal está tudo fazendo um encontro. certo, Tá tudo bem. O pessoal está dando tá uma tudo dica bem. aqui. Fez isso para serviços gerais e que uma mulher que falava assim timidamente, ela se superou e foi a melhor pessoa que já esteve com ela. Que bom, que bom. É o que devo pedir no vídeo. Diga para a pessoa dizer por que que você deveria contratá-la. Só isso, para ela falar dela. Mas lembre-se de dizer que o vídeo não pode ter mais que 1 minuto, senão também, É. né? Aí é tempo Olha, demais, depois a gente gasta tempo vendo os vídeos. Eu não fico conversando com a pessoa, dando espaço para a pessoa. Simplesmente ela mandou o currículo por e-mail. Eu posso até programar o e-mail para dar uma resposta automática. Muito obrigada pelo teu currículo. A próxima fase da seleção, você deve enviar um vídeo se apresentando neste número do celular. O vídeo tem que ter no mínimo 20 segundos, no máximo 1 minuto, e aguardo o seu vídeo. E pronto. Se ele quiser xingar de palhaçada, vai ser por e-mail, vai ser na mente dele, vai ser na casa dele e tá tudo bem. E todas as vezes que é publicado um vídeo desses que eu estou explicando isso para as pessoas, aí vem a conspiração dos empregados zumbis no Facebook, vocês não imaginam. Agora essa mulher quer contratar TikToker. Essa pessoa manda o vídeo, mas não trabalha. Gente, não é nada disso. A pessoa tem que enviar o vídeo e também tem que ter um bom currículo. E aí ela falava, tinha gente que escrevia assim no meu Facebook, que palhaçada, escreve mesmo, né? Para que pedem currículo se não vão ler? A gente vai ler, a gente vai ler. De quem mandou o vídeo? na De etapa quem não seguinte, né? mandou o vídeo, a gente não vai ler. Então, essa é a ideia. E para achar as redes sociais, gente, eu vou dar mais uma dica aqui nessa live. Olha lá. Simplesmente você faz uma postagem na rede social da empresa, na sua rede social, que pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser um produto da empresa, o que você quiser.
você pega esse link e você vai entregar daí para o candidato, porque você já está com o candidato no WhatsApp, porque ele já te mandou o vídeo. Agora é que você vai buscar as redes sociais. Porque já pensou buscar as redes sociais de todo mundo? Pá, você fica louco. Então você fala assim: Né? olha, você vai fazer um comentário nessa imagem. Se apresente e faça um comentário. Eu quero saber qual é a sua opinião dessa imagem. Aí a pessoa vai lá, pede para ser amigo, faz o comentário na imagem e você fica com a rede social da pessoa. Então, se você pede diretamente as redes sociais, é igual você ir visitar de surpresa e avisar que você vai visitar. Então, se eu aviso que eu vou na tua casa, aí eu arrumo a casa, deixo tudo bonitinho, né? Se não avisa, é a mesma coisa. Então, quando você pede as redes sociais, aí isso acontece. Ainda nessa fase, né, de contratação, quando você chama o candidato para vir conversar com você, para fazer a entrevista, gente, eu não fazia isso. E eu aprendi com a Carmen de novo, né? Peça para o candidato te trazer a carteira de trabalho, porque vocês vão ter tanta surpresa que vocês vão falando, meu Deus, quanto gato eu comprei por lebre. Ou lebre por gato, não importa. O importante é que você compra uma coisa e recebe outra. Carteira digital, até 2019, não tem nada de digital. Tá tudinho na carteira de papel. Pode pedir para a pessoa trazer que está tudo lá, porque o sistema do governo não conseguiu atualizar tudo ainda. Então, de 2019 para trás, está tudo no papel. Pode pedir que você vai se surpreender. Eu já me surpreendi contratando até pessoas de RH, que era uma coisa no currículo e outra coisa na carteira de trabalho. E pode pedir também a carteira de trabalho digital, do mesmo jeito que você pede a de papel, ela vai te mostrar no celular dela e você vai passar e ela vai passar para você e lá você confere quais foram os lugares que ela trabalhou. Bem lembrado. O que mais? E mesmo assim, eu ia falar isso que você acabou de dizer, Carmen, mas você tem ela aí no celular? Ah, eu tô sem crédito, eu tô sem não sei o quê, começou a dar desculpa, já é motivo para eu não pegar, dar sequência na minha conversa. Finalizo mais ou menos por ali e obrigado, passar bem e vamos que vamos. Porque está escondendo alguma coisa. O que ela vai fazer com você dentro da tua empresa? Lá no começo nós falamos, né? Lê o que não está escrito. É fundamental, é fundamental. Né? E aquela história, né? Depois que você está com esse pessoal dentro da empresa, a gente costuma dizer, né? Trate, né, os seus funcionários como filhos. E eles o seguirão aos vales mais escuros. Agora, trate eles também como filhos amados, que certamente eles vão te defender até a morte. Eu tenho exemplos disso. Uhum. O que não significa que não tenha regras e tudo mais. Não, porque se não até na nada casa da gente, até com os nossos filhos, a gente tem regras, Ótimo. Né? Uma coisa, Essa é a palavra coisa, de ordem. Coisa. Né? Que bacana. Essa é a ideia. Quando os empregados, eles, sabe, uma coisa que é difícil, Nivaldo, explicar para o empresário, que o empregado, ele quer regra. Os bons empregados querem. Quando que você sabe coloca que lá... jeito que ele vai fazer, né? Quando você coloca lá uma regra que não vai mais poder ficar usando celular, aquele empregado que não usava o celular, que trabalhava a beça, ele fala, ufa, finalmente alguém enxergou que eu estou aqui trabalhando por mim e por quem está no celular. Quando você põe uma regra que as pessoas vão mais chegar atrasadas, as pessoas aliviadas elas ficam, as que fazem as coisas corretas. Finalmente alguém enxergou que eu estou aqui trabalhando por mim e por eles, né? Então, é bem bacana. Os bons empregados, as pessoas do bem, elas querem regra. E quando um candidato chega para fazer entrevista e ele vê que tem regra, se ele é da conspiração do mal, ele já vai embora.
E se ele é do bem, ele vai falar: uau, que legal, eu quero ficar nessa empresa. Como que foi para você a experiência de fazer regras? Bem tranquilo, porque assim, eu já tinha algumas coisas prontas, né? E aí facilitou ainda mais com a sua forma de colocar isso para as pessoas, né? Então fica muito mais doce, muito mais fácil, muito mais prático. Você não fica com medo, porque o grande problema de todos nós empresários é o seguinte: puxa vida, Nivaldo está falando com uma naturalidade que parece que nada acontece. Não, acontece sim. Todos nós já não fizemos tudo isso que nós estamos conversando e muito mais ainda, porque nós não sabíamos. Se nós soubéssemos, nós já tínhamos aplicado, simples assim. É E, verdade. e foi onde que eu fui procurando, né? Eu saí na luta, nós não podemos parar, né? E é aquela história, no meio do caos, há sempre uma oportunidade. E é isso, eu quando não dá certo, eu saio atrás da oportunidade. Vai, o que está acontecendo? Então você reflete sobre os seus erros ou sobre os erros que as pessoas estão cometendo, e aí você, legal. Porque essa técnica, o Carmen, eu já meio que usei lá no passado, nas empresas que eu trabalhei, principalmente no frigorífico, quando eu escrevi um manual lá. O Vicente conhece o manual. Que eu escrevi esse manual lá, que eu assumi uma transportadora que era um caos. Aí que eu comecei a ver tanto problema, tanto rolo. Falei, não, pera um pouquinho. Cada coisa que me traziam, eu escrevia o problema e depois, com calma, eu já escrevia a solução. Como é que teria que ser dali para frente? Mas a sua ajuda entrou no sentido de comunicar essa situação para os demais companheiros de trabalho. Então, é mais doce, é mais gostoso, é mais tranquilo, é mais sereno, porque você mostra realmente, né, que aquilo é para o bem deles, Essa é a acima de ideia. tudo. E é verdade. A nossa regra de telefone, ficam todos eles em cada uma das lojas, num determinado lugar específico. Na hora do almoço, todo mundo pode pegar, pode usar. Na hora dos intervalos, né, que elas têm, pode usar sem problema nenhum. Na hora de ir embora, pega de novo e vai para casa. Durante o expediente, se acontecer alguma coisa, beleza, liga no telefone da loja, não tem problema. Pode atender, pode, sem problema nenhum. Elas fazem isso, assim, hoje, com a maior naturalidade, mas no começo foi difícil a fazer com que elas entendessem, né? Se na época que eu já tinha colocado a política do celular dessa maneira, tivesse feito o seu curso, seria menos danoso, menos triste para mim. Você entendeu? Porque era quase todo dia, tinha que falar com quase todo mundo. E agora não, agora hoje já incorporou, vai embora, todo mundo sabe do seu compromisso, da sua obrigação, da sua responsabilidade, e o que acontece se não fizer isso. Então, fica claro, né? As pessoas não. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? E nessa dúvida, 99% faz errado, e aí você tem retrabalho para consertar o que não precisava ter errado, se tem uma regra, se tem uma determinação. Então, essa é a facilidade de estar tudo pronto, tudo escrito, tudo organizado com elas, né? E elas vão entendendo que a empresa é desse jeito. E é aquela história, Carmen, é o que você fala. Tá tudo certo. Porque se não fizer isso, atrapalha o andamento, o desenvolvimento das minhas atividades, das atividades da empresa. Então, é uma questão de consciência. Dá para fazer isso? Dá, beleza, permanece. Não dá, sinto muito. Obrigado por tudo que você fez e vamos em frente. Não Vida que tem segue. outra. Então, Tanto é são que detalhes assim que levam o nosso dinheiro, levam a nossa paz, e a gente nem imagina, né? Então, eu sempre me lembro da Edilene contando esse caso, porque é um absurdo. Ela perdeu uma fortuna na justiça
por algo que realmente nunca aconteceu. E a pessoa alegou que fazia hora extra e o juiz simplesmente tem ponto. Não, não tem ponto, tem câmera, está aqui mostrando que a loja está fechada, né? Não serve. Então, não Não serve. serve. São esses detalhes que ninguém ensina, né, para o empresário, que acaba passando desapercebido. E aí o empresário acha que não, que está tudo bem, que é óbvio que ninguém trabalha nesse horário. Como que alguém vai pedir hora extra? Pede. Tem nada de óbvio, não. Não faz, não escreve, não desenha, que você vai ver onde você vai parar. Muito A show. primeira loja era no livro que elas mesmas anotavam. Aí um dia eu chego, fui de o livro, a hora que eu vi o livro, falei, pelo amor de Deus, pode parar com isso aqui. Né? E eu tinha, né, um dos genros, que é sócio, meu contador também das 3 empresas, eu pedi para ele, velho, não tem ninguém que tem relógio de ponta aqui em Londrina? Eu falei, não, peraí que eu vou te arrumar. Aí já colocamos o digital, acabou, tô sossegado, tá marcado, não tá marcado, não tá marcado. Pode acontecer erro? Pode acontecer. Vem aqui, qual é o erro? Vamos sanar. Vamos Escritório, como é que corrigir. tá? Tá errado? Tá certo? Beleza. Ou não, você tem razão mesmo do que você levantou, não foi colocado. Tá aqui, tá pago, faço o olerite complementar, pago daí um dia, 2 dias, tá tudo resolvido. Tá, eu não tenho, para eu ganhar, eu não posso prejudicar os outros, eu não quero isso para minha vida. Nossa, tem um livro de regras. Primeira regra, não, uma das mais importantes que eu já vi uma empresa que o empregado entrou na justiça e ganhou R$ 25.000. Você não pode fazer ponto britânico. Sabe aqueles que a pessoa marca uma vez por mês e escreve 8, 8, 8, 8, 8, 8, 12, 12, 12, 12, 13, 13, Esses, 13, 17, 17, 17? Isso é chamado ponto britânico. Os juízes não consideram e você perde qualquer coisa que eles solicitem na justiça. Essa é uma regra super importante. E as outras regras são mesmo em relação ao horário, né? A pessoa não pode ficar mais do que 5 horas sem almoço, coisas assim desse tipo. São 60 Nós minutos de tomamos o almoço. maior cuidado do mundo com isso, mas na excepcionalidade que pode acontecer. Mas a regra geral 4 horas, nós já estamos dando os intervalos de descanso para elas. Então, é um cuidado danado. A Marta faz todas as escalas, é um trabalhão para fazer essas escalas, é uma dificuldade, é muita gente, são as 3 lojas, aí você pensa de um jeito e pensa do outro. Então, é uma exceção das maiores do mundo. A A regra gente é não cumprir o seu horário. A gente não pode dar pano de manga. A empresa tem que crescer e crescer muito. Não adianta a gente fazer a nossa empresa crescer, né, num terreno assim pantanoso, sem Não, conhecer não. o que a gente está fazendo. Tem que ter o contrato, tem que ter as regras, tem que ter tudo certinho. E Ai, aí, ai. depois da contratação, né? Aí vem começo de planilha. Vai ter jeito de mostrar aqui, Carmen, ou não? O que Não das tem? planilhas? Não, não dá porque a Não gente está tem. no YouTube, no Insta, Ah, né? tá. Bom, Você vamos vai lá. falar Então, das aí, descrições de atividades? aí vem todo um trabalho de descrição de atividade de cada funcionário, né? Aí depois vem, ela apresenta uma planilha para nós que é para você fazer as entrevistas. E nas entrevistas você vai pontuando verde, amarelo e vermelho, daquilo que a pessoa sabe, tem conhecimento, do que ela ouviu falar e ou de coisa que ela nunca ouviu falar. E aí depois é engraçado que você vai, quando você tem as candidatas, depois que terminou, você conversou com todas, você bate o olho, você já sabe quem contrata ou não. Muito simples, muito simples. E você vai ali, né? Eu abro o notebook, coloco o nome de quem eu estou entrevistando e vou perguntando. Você sabe limpar o balcão? Eu estou até lendo aqui, a cadeira, piso, e aí cada pergunta dessa, né, tem o verde, o amarelo ou o vermelho. Aí o que está mais de verde e um pouco mais de amarelo é a forte candidata para você contratar, né? Quem está no vermelho é que não conhece. Você pode ensinar? Pode, porque tem treinamento, você vai ensinar. Mas é melhor você pegar uma que está
tudo verde ou a maioria verde, alguns amarelos e 1 ou 2 vermelhos, ou pegar o contrário, quem tem mais vermelho do que amarelo e verde. Então, ali você já passa Nivaldo, o... Ah, e outra vantagem, né, é assim, você sabe o que você tem que ensinar, o que falta essa calma, pessoa aprender. calma, tem E aí mais você planilha monta o aqui. treinamento. E aí depois tem a outra da avaliação de experiência, 30, 60, 90 dias, que você pega, teoricamente, as mesmas informações que você fez perguntas, só que um pouco mais elaboradas, que aí é a parte do treinamento que você vai dar para o teu funcionário. O que ele faz, você vai definir o que ele faz com 30 dias, o que ele vai fazer com 60, o que ele vai fazer com 90. Aí tá tudo pintado, vermelho, verde e amarelo. Tá facinho de você decidir quem fica e quem não fica, né? Aí você tem os treinamentos, depois aí você tem as avaliações de 120, 150, 180 e depois ainda 270, 360 e 450, que aí provavelmente ela deve estar indo para uma promoção. Ô, Carmen, se eu estraguei teu Aí curso, me fica perdoe. difícil. Aí. Não, não é isso, é que fica difícil para as pessoas entenderem, né, do que você está falando. E aí fica mais difícil para eles conseguirem pegar o modelo e já colocar em prática, né? Já colocar em Uhum. prática. Gente, deixa eu dar uma dica geral para facilitar o trabalho da Carmen. Pelo amor de Deus, amanhã vocês saem na praça e compram um relógio digital. Pelo amor de Deus, faz uma economia, tira problema das vossas costas. Não é caro, hoje está barato, tem softwares aí muito bom que faz isso. E pode ser colocado até no celular também, né? O da Ponte, Pode, Tangerino, gente. Ponto Mais, tem vários. Para quem tem até 2 empregados, o Aponte-me é gratuito. Tem essa jogada aí que você ensina também, tudo. Gente, é maravilhoso. Eu vou fazer de novo para aprimorar ainda mais o que eu já estou fazendo, né? E executando. Mas você sabe que Vale mesmo no realmente a pena. digital, eles esquecem de bater o ponto, e não pode. Na primeira vez que a pessoa esqueceu de bater o ponto, exatamente o que você precisa fazer: aplicar uma advertência. Isso é outra coisa que eu vou ensinar no Dono de Empresa com Mais Lucro e Liberdade, porque você precisa saber como aplicar uma advertência. Isso é muito importante, porque é seu dever. Imagina que essa pessoa que ficou 10 dias sem registrar o ponto, ela chega para o juiz e fala assim: ah, então, é a dona Giza, ela falou para eu não marcar o ponto porque eu fiz 3 ou 4, 5, 10 horas extras aquele dia. A gente virava à noite e ela falou para não marcar. E aí vamos ver se você adivinha só quem é que ganha. Número 1, o empregado. Número 2, o empregado. Em quem que você vota? Número 1 ou número 2? 1 é o empregado, 2 é o empregado. Não, Ele ganha, gente. Então a gente não pode dar essa bobeira, a gente tem que não dá nem exigir nega. que seja realmente registrado o ponto. Cargo de confiança. O problema de cargo de confiança, ele não precisa registrar o ponto, Não. mas tem que ser cargo de confiança de verdade, né? Uhum. Então todo mundo soube aí de uma ação contra um grande banco que ele colocava todo mundo de supervisor e ninguém registrava o ponto, mas as pessoas faziam uma carga horária acima do necessário, mais de 44, e não recebiam hora extra, mas eles não eram cargo de confiança. Vamos entender, gente, o que é cargo de confiança. Cargo de confiança é o cara que pode mandar embora, contratar, comprar, vender, abrir a empresa, fechar a empresa, pagar as contas no banco. Isso é um cargo de confiança. Se a sua pessoa não faz isso, se ela não é exatamente como você dentro da empresa, não é um cargo de confiança. Você pode ter um gerente que tenha cargo de confiança, ou você pode ter um gerente que não tenha cargo de confiança. E você escolhe. Por quê? O fato dele não registrar o ponto é uma faca de 2 legumes, né? É Uhum. uma faca de 2 gumes, porque o que acontece? Ele não registra para sair, mas ele também não registra para entrar. Ele pode entrar, trabalhar a hora que ele quiser, porque é cargo de confiança. Uma vez, uma pessoa que tinha um restaurante, ela disse que ia contratar um gerente, porque o gerente podia entrar às 8 e sair às 8, porque ele não ia receber hora extra. De jeito nenhum.
De jeito nenhum. Cargo de confiança não significa que a pessoa possa trabalhar longas horas todos os dias. Se um dia precisar que ele fique até tarde, tudo bem, mas se no dia seguinte ele quiser entrar mais tarde, ele não precisa nem pedir, porque ele é cargo de confiança. Então, pensem muito bem. Primeiro, se essa pessoa realmente é um cargo de confiança, porque se não for, ele vai lá e fala: seu juiz, ela falou que era cargo de confiança, mas não podia fazer nada. Eu só tinha que trabalhar, não podia fazer nada lá na empresa. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é que a pessoa não bate o ponto para sair, mas também não bate o ponto para entrar. Não bate o ponto para entrar, porque ninguém ensina a gente a ser empresário, né? E a gente fica com aquilo achando que, né, somos nós contra eles, quando na verdade não é. Eles não vão gostar que eu vou colocar uma regra. Quem não vai gostar? Os bons, os que querem aprontar, coloca a regra junto, escreve junto, né? Tem muita coisa que dá para ser feito. Se você pode resumir para mim, como que era a tua empresa antes de você me conhecer e como ela ficou agora? O que que você acha que eu pude influenciar na tua empresa? E em você? Carmen, vamos dizer assim, tudo para Ah, ficar mais curto, mais rápido, né? não é verdade. Porque Você trabalhou em RH, você trabalhou gerenciando empresa, não é tudo. Você tinha uma empresa também. Carmen, mas assim, é aquela história, quando você está dentro da sua empresa, você tem que fazer tudo. Ninguém pensa por você. E eu costumo dizer, pensar dói. Pensar dá dor no corpo. Dói, que rebenta com o ser humano pensar. E aí é aquela história, é mais um ensinamento seu, de fazer a parte da delegação. E eu fui fazendo, né? Eu fui distribuindo, tanto é que nós criamos o cargo de 3 líderes dentro das lojas, né? Tô com 3, hoje estou com 2, né? Que ontem uma pediu, já estava meio que conversado, mas ontem ela sacramentou, e me pediu, e até assim, você vê, é aquela história que eu falei ali, né? Trate seus funcionários como filhos. Se você vê a preocupação dela, é, a impressão era assim, tipo assim, que ela não queria sair, né? Ela pensou em tudo, ela deixou tudo organizado, ela nos ligava, falava com a minha esposa e ajeitou tudo. É coisa assim, é gratificante. E é isso que eu fiz, tá aí Heraldo, tá aí Vicente, são pessoas que trabalharam comigo, sabem o que eu estou falando, né? Então, isso é gostoso, de você ter prazer de encontrar o seu funcionário em algum outro lugar e bater um papo, conversar, né? Essa é a minha satisfação, né? Eu falo nas reuniões, para mim, eu fico sem comer, quantas vezes na semana eu não almoço, mas não é que eu não almoço, é que eu fico tão envolvido com o que eu estou fazendo que eu não sinto fome, isso não me preocupa. Então, eu não tenho horário para trabalhar, né? E aí a minha esposa fica brava comigo, mas você não tem, mas teu funcionário tem. Eu falei, não, eu sei, mas de vez em quando eu desobedeço, levo uns puxão de orelha, mas tá tudo certo, vamos tocando o barco. Então, aí eu arrumei, né, criei essas 3 lideranças, o que nos facilitou imensamente o nosso trabalho, o trabalho da Marta, que é a nossa gerente geral, que ela vai nas 3 lojas, né? Então, isso são ensinamentos que você até sabe, você sente a necessidade, mas às vezes sozinho, porque você tem tanta coisa para fazer sozinho, que você acaba postergando, procrastinando, jogando para frente, empurrando com a barriga, que a hora que você vê, você está louco e não fez nada. Quando você aprende e começa a delegar, nos alivia um monte, nos alivia um monte. E tem que entender que delegar não é delargar, né? Vai lá e larga por conta. Não, não é largar por conta. Mas você tem que estar monitorando, você tem que estar vendo o que está acontecendo, orientando, vem mais para cá, vai mais para lá, faz isso, faz tal coisa, e vamos embora. Aí eu comecei a Mas dá fazer para as reuniões. viajar, fica mais tranquilo. Você vê, eu apesar de ter coisas acontecendo não agradáveis, mas paciência.
eu estou sossegado, porque quem está lá está fazendo o que precisa ser feito. Sabe das regras, sabe. Eu tenho pessoas de outras lojas ajudando hoje na loja minha do centro, na primeira loja, e todo mundo vem com prazer, vem com satisfação, vem com alegria. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Então, eu acho que é por aí o caminho, né? É um alívio para nós que somos pequenos, que somos sozinhos, que temos que correr tudo, né? Então, você ensina esses processos que acaba facilitando o nosso dia a dia, né? Mas Você me diga uma coisa, Anivaldo, além de facilitar, você percebeu mais resultado? Resultado mesmo, sim, lucro? Porque o sim. empresário precisa vender, tem que ter lucro para que ele possa ter essa folga no caixa também. Olha, Você Carmen, percebeu que impactou nos números? Me fala de números, como é que você percebeu isso? eu percebi o seguinte, Carmen, que nos 2 últimos anos, por causa da pandemia, foi um sofrimento, tá? Agora que eu comecei o curso no final do ano, eu já sinto o resultado que este ano já vem numa recuperação melhor do que o ano passado. Quer dizer, então você percebe que o relacionamento interno com o grupo de trabalho está melhor, está mais fácil de você fazer essa gestão. Então você tem essa percepção de melhoria das pessoas, do jeito que elas eram, do jeito que elas estão hoje, e isso realmente acaba te trazendo lucro, porque você, aquilo que nós estávamos falando no início, se você tem pessoas treinadas, tem pessoas orientadas, o erro é menor e o atendimento é melhor. E o Então, nós estamos faturamento? trabalhando, aumenta. Isso é lógico que você traz mais clientes para dentro da loja. É esse o Tá, mas segredo do aí eu fiquei negócio. confusa. O faturamento aumentou porque este ano as pessoas já estão tirando máscara, porque quando você começou comigo foi setembro do ano Não, passado. mas as pessoas Ou estão de você já máscara ainda percebeu? hoje. Ah, Não, você percebe a melhoria por causa de atendimento, você tem menos reclamação de cliente, então quem reclama menos vem mais vezes, né? Eu tenho um aumento, nós temos lá um projeto que elas cadastram as pessoas, né, para um programa de fidelidade, e nós temos aumento nesses cadastros. Quer dizer, então quem cadastra é porque quer voltar. Então, você tem essas métricas que você consegue enxergar. E até mesmo no faturamento tem sido melhor, sim, não tem o que falar, que discutir isso. Tem sim, e podem vir para o processo, porque vocês vão ver coisas que eu tenho certeza que nunca viram. Eu, apesar de toda a minha vivência, toda a minha experiência, eu não conhecia essas técnicas, esses processos que ela nos ensina e que, olha, facilita a vida de todos nós. E tem aquele detalhe, né, Carmen? Não adianta só assim a pessoa comprar, mas ela tem que fazer, tem que ter dedicação, tem que ter disciplina, porque senão ela não vai a lugar nenhum. Né, Carmen, a vitória está reservada para aqueles que querem, que estão dispostos a pagar o preço. Então, se você não tiver o seu empenho, ninguém vai fazer para você. E um líder que lidera, ele tem que liderar pelo exemplo e não pela força. Então, é é verdade. completamente diferente. Ele tem que lidar pelo exemplo. Agora, você compra um curso, você não faz, que exemplo você está dando? Para quem que você está dando exemplo? Nivaldo, eu não tenho nem palavras para te agradecer, né? Porque não dá para viajar e ficar o tempo todo ligando na empresa para saber o que está acontecendo, né? Que as Uhum. pessoas não deixam a empresa porque tem ciúmes, né? Porque eles não precisam da gente. E é verdade. Eles não precisam da gente. Tem um momento que dá um ciúmes. Você fala, mas e agora? O que eu vou fazer? Você vai fazer a empresa crescer. Esse é o seu papel. Esse é o seu papel, fazer a empresa crescer, né? E não estar lá no operacional. Aí, cara, muita segurança, muita tranquilidade, não tem mais aquele desespero quando sai uma funcionária ou quando você desliga.
porque você já consegue enxergar quem é que você vai ter que desligar com antecedência, você prepara o processo, você faz a seleção, você já deixa a pessoa contratada, coloca para treinar, e a hora que chegar o momento, o dia e a hora para desligar quem você está precisando desligar, por não cumprir o que foi combinado, o que foi ajustado, você faz com naturalidade, você faz com antecedência. Primeiro você tinha que demitir, depois sair correndo atrás. Então, você arma a estratégia, né? Com antecedência, coloca em prática e fica muito mais simples de viver, né? Muito mais simples, muito mais fácil. No stress, no stress. Então, esse é um grande aprendizado, pode ter certeza disso. Que os empresários, muitas vezes, eles não têm a quem recorrer. E eles recorrem ao contador, e o contador faz contabilidade, e aí o contador já passa uma informação que não é da área dele, às vezes isso acontece, né? Então, assim, é um prazer muito grande que você esteja aqui compartilhando um pouco da tua história e mostrando que por mais que as pessoas tenham perrengue, tem solução, tem solução. Quando você diz, né, que o empresário tá tá perdido, né? Não se encontra. Então, quero dizer para vocês que vocês não estão sozinhos. O empresário é um ser solitário, é ele com ele mesmo e procura ajuda. Quem não sabe fazer tem que procurar quem sabe. Pede ajuda, pede orientação. Tá aí a Carmen que faz isso com maestria, com muita segurança, com muito conhecimento. E quem tem que agradecer, Carmen, sou eu. Me sinto extremamente honrado dessa oportunidade. E o dia que precisar de mim, estou aqui, né, em pé e a ordem, a qualquer momento, estamos juntos.